Karl Marx, A Questão Judaica. 1. Bruno Bauer, A Questão Judaica. É certo que os judeus alemães procuram a emancipação. Mas qual emancipação eles esperam? Certamente a emancipação civil, política. Bruno Bauer lembra que, na Alemanha, ninguém é politicamente emancipado. E podemos dizer também, nós não somos livres. Então, como poderemos libertá-los? Vocês, judeus, tornam-se egoístas se pedem para vocês, como judeus, uma emancipação especial. Sendo alemães, deveriam trabalhar pela emancipação política da Alemanha e, como homens, lutar pela libertação da humanidade. Vocês deveriam perceber a causa única da sua opressão e do seu infortúnio, não como exceção à regra, mas como confirmação da regra. Talvez os judeus gostariam de ser colocados em posição de igualdade com os súditos cristãos. Se eles consideram o Estado cristão como legitimamente constituído, do mesmo modo reconhecem o regime de total escravidão. É o caso de se perguntar por que motivo consideram penosa a opressão particular, se compactuam com a opressão geral. Dessa forma, por que deve o alemão se interessar pela libertação do judeu, se em contrapartida o judeu não se interessa pela libertação do alemão? Digamos que o Estado cristão conhece apenas privilégios. Na condição de judeu, podemos afirmar que tem vantagens que os cristãos não possuem. Neste Estado, também o judeu possui o privilégio de pertencer ao povo judeu. Então, por que querem ter direitos que ainda não têm, mas que aos cristãos são permitidos? Quando defendem a emancipação do Estado cristão, pedem a este, ao mesmo tempo, que abandone o seu preconceito religioso. Em consequência, o judeu renunciará ao seu próprio preconceito de religião? Então, não terá direito de exigir que outro renegue a sua religião. Pela sua própria característica, o Estado cristão não é capaz de emancipar o judeu. Pela sua característica peculiar, acrescenta Bauer, o judeu não pode ser emancipado. Enquanto o Estado permanecer cristão e o judeu continuar a seguir sua doutrina, serão ambos igualmente incapazes de conferir-se mutuamente a emancipação. No que diz respeito aos judeus, o Estado cristão pode apenas atuar seguindo suas próprias leis, isto é, de forma a conceder sempre privilégios, porque permite o isolamento dos judeus em relação aos restantes súditos, deixando-os, porém, passar pelas pressões das outras esferas segregadas. E tão mais severamente à medida que o judeu se encontra em oposição religiosa à religião dominante. Ao judeu também só é possível tomar uma postura, isto é, de estrangeiro em relação ao Estado, já que contrapõe a sua nacionalidade utópica, a nacionalidade concreta, a sua lei ilusória, a lei real. Considera como direito próprio separar-se da humanidade. Por uma questão de princípios, não toma parte no movimento histórico e aguarda um futuro que nada tem em comum com o futuro geral da humanidade. Considera-se como membro do povo judaico e olha o povo judaico como povo eleito. Por que razão, portanto, desejam vocês, judeus, a emancipação? Por causa da sua religião? Mas ela é o inimigo principal da religião de Estado. Como cidadãos? Mas na Alemanha não há cidadãos. Como homens? Mas vocês não são homens, como também não são aqueles a quem recorrem. Bauer formula, em outros termos, depois de criticar as posturas anteriores, as soluções à questão da emancipação judaica. Qual é a característica do judeu que busca a emancipação e a do Estado cristão que o emancipará? Bauer responde com essa crítica à religião judaica, analisa a oposição religiosa entre judaísmo e cristianismo, explica a essência do Estado cristão, o que faz com ousadia, clareza, humor
e profundidade, num estilo que é tão preciso como conciso e vigoroso. Bauer tenta solucionar de que modo a questão judaica? Qual o resultado disso? A formulação de uma questão é a sua resolução. Sua crítica da questão judaica é a resposta a ela. Diz em breves palavras: temos de emancipar-nos a nós próprios antes de podermos emancipar os outros. A oposição religiosa é a mais ferrenha forma de oposição entre o judeu e o cristão. Mas quais são os passos para se resolver uma oposição? Poderia ser tornando-a inviável. E como impossibilitar a oposição religiosa? Um caminho seria abolir a religião. Assim que o judeu e o cristão reconheçam apenas nas suas religiões opostas diferentes estágios no desenvolvimento do espírito humano, peles de serpente expelidas pela história e o homem como a serpente que com elas se vestiu, já não encontrarão em oposição religiosa, mas numa relação puramente crítica, científica e humana. A ciência constituirá, então, a sua unidade. As oposições da ciência serão, porém, resolvidas pela própria ciência. Em geral, o judeu alemão sofre da acentuada carência de emancipação política e do presente cristianismo do Estado. Porém, no conceito de Bauer, a questão judaica tem uma acepção ampla, independente das condições caracteristicamente alemãs. É o problema da relação entre religião e Estado, da contradição entre preconceito religioso e emancipação política. A emancipação da religião põe-se como pré-requisito, quer ao judeu que aspira à emancipação política, quer ao Estado que o deveria emancipar e emancipar-se a si próprio. Abre aspas. Por outro lado, e os judeus assim afirmam, o judeu não deve ser emancipado somente por ser judeu, em razão de seguir um virtuoso princípio humano e universal de moralidade. O judeu deve antes obedecer às regras básicas do princípio da cidadania e ser verdadeiramente um cidadão, embora seja e queira permanecer judeu. Em outras palavras, é no presente judeu e permanece como tal, embora seja um cidadão e viva numa condição humana universal. A sua característica judaica e restrita acaba sempre por triunfar diante das suas obrigações humanas e políticas. Dessa forma, o preconceito persiste, apesar de superado por princípios gerais. Permanecendo, sobrepujará, assim, antes de tudo, o que restar. Fecha aspas. Abre aspas. Só em sentido sofisticado, segundo a aparência, poderá o judeu, na vida política, permanecer judeu. Em consequência, se quisesse permanecer judeu, a simples aparência se tornaria o essencial e venceria. Por outras palavras, a sua vida no Estado seria reduzida a uma aparência ou a uma exceção momentânea ao essencial e à regra. Fecha aspas. Agora, analisemos igualmente como Bauer define a função do Estado. Abre aspas. Mostrou-nos a França em tempos recentes, diz, em conexão com a questão judaica e, portanto, com todas as outras questões políticas desde a Revolução de Julho, o espetáculo de uma vida que é livre, mas que anula a sua liberdade por lei, declarando-a assim como pura aparência e que, por outro lado, nega pelos atos a sua lei livre. Fecha aspas. Abre aspas. Na França, a liberdade universal não é ainda lei e a questão judaica também ainda não está resolvida, porque a liberdade legal, isto é, a igualdade de todos os cidadãos, surge em réplica vigorosa na vida,
por enquanto dominada e fragmentada por privilégios religiosos e porque a falta de liberdade da vida influencia a lei, obrigando-a a sancionar a divisão dos cidadãos, que em si são livres em opressores e oprimidos. Fecha aspas. Dessa forma, em que tempo a questão judaica será finalmente resolvida na França? Abre aspas. Deixaria realmente o judeu de ser judeu, por exemplo, se não admitisse, através do seu código religioso, ser impedido do cumprimento dos deveres para com o Estado e com os cidadãos. Se assistisse e participasse nos sábados dos assuntos públicos da Câmara dos Deputados. Além disso, seria necessário abolir todos os privilégios religiosos, incluindo o monopólio de uma igreja privilegiada. Depois, se alguns, muitos ou mesmo a esmagadora maioria se sentissem obrigados a cumprir os deveres religiosos, tal cumprimento ser-lhes-ia permitido como assunto absolutamente privado. Fecha aspas. Abre aspas. Toda religião cessa a partir do momento em que já não existe uma religião privilegiada. Retire-se da religião o poder de excomungar e ela deixará de existir. Fecha aspas. Abre aspas. Observou Mr. Martin do Nord, na sugestão para se abolir da lei toda a menção do domingo, uma proposta para declarar que o cristianismo deixara de existir. Pelos mesmos direitos, e o direito está bem fundamentado, a declaração de que a lei do sábado já não é obrigatória para o judeu equivaleria a proclamar o fim do judaísmo. Fecha aspas. Por um lado, Bauer deseja que os judeus renunciem ao judaísmo e que o homem, em geral, abandone toda religião a fim de se emancipar como cidadão. Por outro, pensa, e com obrigatoriedade lógica, que a abolição política da religião constitui a abolição de toda religião. O Estado pressupõe a religião, não é ainda um Estado verdadeiro ou real. Abre aspas. Sem dúvida, a doutrina religiosa proporciona ao Estado algumas garantias. Mas a que Estado? A que espécie de Estado? Fecha aspas. Até aqui, sobressai a formulação unilateral da questão judaica. Não seria o bastante se perguntar a quem deve emancipar? Quais homens deverão ser emancipados? A análise teria ainda de fazer uma terceira pergunta. Que espécie de emancipação está em questão? Que condições se tornam fundamentais na essência da emancipação que se procura? Na geral questão da época, a crítica da própria emancipação política era apenas a crítica final da questão judaica e da sua dissolução. Em razão de não formular o problema neste nível, Bauer comete contradições. Ele determina condições que não se baseiam na característica da emancipação política. Expõe questões que a sua tarefa não contém e resolve problemas que deixam sem resposta a sua questão. No momento em que Bauer afirma a respeito dos que se opunham à emancipação judaica, abre aspas, o seu erro foi apenas pressupor que o Estado cristão era o único verdadeiro e que não tinha de submeter-se à mesma crítica que o judaísmo. Fecha aspas. Observamos o equívoco de Bauer no fato de só submeter à crítica o Estado cristão e não o Estado como tal, de não examinar a relação entre emancipação política e emancipação humana e, portanto, de colocar condições que só se explicam pela confusão à crítica da emancipação política e da emancipação humana universal. Bauer pergunta aos judeus se eles têm, do seu próprio ponto de vista, o direito de pedir a emancipação política? Nós formularemos a pergunta de ângulo oposto. Do ponto de vista da emancipação política, existirá o direito de exigir ao judeu o abandono do judaísmo?
ao homem a abolição da religião? A questão judaica recebe uma formulação diferente conforme o estado onde o judeu se encontra. Na Alemanha, onde não existe nenhum estado político, nenhum estado como tal, a questão judaica é puramente teológica. O judeu encontra-se em oposição religiosa ao Estado, que proclama o cristianismo como seu fundamento. Semelhante estado é teológico, ex professo. A crítica que analisamos é aqui da teologia, crítica bivalente, crítica da teologia cristã e da teologia judaica. Somos motivados sempre pelo domínio da teologia, por mais criticamente que nos estimulemos. Como Estado constitucional, na França, a questão judaica é um problema de constitucionalismo, da insuficiência de emancipação política, em razão de que aqui se mantém as aparências de uma religião de Estado, ainda que só numa insignificante e ilógica fórmula, na fórmula de uma religião da maioria. A relação dos judeus com o Estado detém, igualmente, a aparência de uma oposição religiosa teológica. Podemos dizer que somente nos Estados livres da América do Norte, pelo menos em alguns deles, é que a questão judaica perde o significado teológico e se torna questão verdadeiramente secular. Exclusivamente onde o Estado político existe na sua forma plenamente desenvolvida é que a relação do judeu, do homem religioso em geral, com o Estado político, pode surgir na sua especificidade, na sua pureza. A crítica de tal relação deixa de ser teológica, logo que o Estado cessa de manter uma atitude teológica perante a religião, quer dizer, quando se comporta como Estado, ou seja, politicamente. A crítica torna-se, consequentemente, crítica do Estado político. Neste ponto, onde a questão deixa de ser teológica, a crítica de Bauer deixa também de ser como tal. Abre aspas, não há nos Estados Unidos nenhuma religião de Estado, nem tampouco uma religião dita da maioria, muito menos o predomínio de uma religião sobre outra. O Estado é estranho a todos os cultos, fecha aspas. Existem até alguns estados na América do Norte em que, abre aspas, a Constituição não impede as crenças e a prática religiosa como condição de privilégios, fecha aspas. E todavia, abre aspas, ninguém nesse país acredita que um homem sem religião possa ser honesto, fecha aspas. E a América do Norte é, sobretudo, o país da religiosidade, como em coro asseguram Beaumont, Tocqueville e o inglês Hamilton. Porém, os estados da América do Norte apenas servem de referência. Verdadeiramente, a questão é qual a relação entre total emancipação política e religião? Mesmo que no país da plena emancipação política descobrimos que a religião não só continua a existir, mas é viçosa e cheia de vigor, é sinal de que a existência da religião não se opõe de nenhum modo à perfeição do Estado. Mas, uma vez que a existência da religião constitui a existência de um defeito, a fonte de semelhante imperfeição deve abrigar-se na natureza do próprio Estado. Nessa questão, a religião já não surge como base, mas como a manifestação da insuficiência secular. Então, explicamos os constrangimentos religiosos sobre os cidadãos livres a partir dos seus constrangimentos seculares. Não afirmamos que devem transcender a sua estreiteza religiosa a fim de se libertarem das limitações seculares. Na verdade, demonstramos que ultrapassarão a sua estreiteza religiosa logo que tenham superado as limitações seculares. Não mudamos as questões seculares para questões teológicas, mas transformamos as questões teológicas em seculares. A história dissolveu-se na superstição no longo de muito tempo. Nós agora reduzimos a superstição à história. A questão da relação entre emancipação política e religião
é para nós o problema da relação entre emancipação política e emancipação humana. Analisamos as imperfeições religiosas do Estado político por meio da crítica deste na sua construção secular, sem nos ater às suas deficiências religiosas. Confrontamos, em termos humanos, a contradição entre o Estado e uma religião determinada, por exemplo, o judaísmo, revelando a contradição entre o Estado e elementos seculares particulares, entre o Estado e a religião em geral, entre o Estado e os seus pressupostos gerais. Concluímos que a emancipação política do judeu, do cristão, do homem religioso em geral, é a emancipação do Estado em relação ao judaísmo, ao cristianismo e à religião como um todo. O Estado emancipa-se da religião à sua maneira, segundo o modo que corresponde à sua própria característica, libertando-se da religião de Estado. Quer dizer, ao não reconhecer como Estado nenhuma religião e ao afirmar-se pura e simplesmente como Estado. A emancipação política da religião não é a emancipação integral, sem contradições, da religião, porque a emancipação política não constitui a forma plena, livre de contradições da emancipação humana. Os limites da emancipação política aparecem imediatamente no fato de o Estado poder libertar-se de um constrangimento sem que o homem se encontre realmente liberto, de o Estado conseguir ser um Estado livre sem que o homem seja um homem livre. O próprio Bauer admite tacitamente este raciocínio quando faz depender a emancipação política da seguinte condição, abre aspas, seria ainda necessário abolir todos os privilégios religiosos, incluindo o monopólio de uma igreja privilegiada. Se depois alguns ou muitos, ou mesmo a imensa maioria, se sentissem obrigados a cumprir os deveres religiosos, tal cumprimento ser-lhes-ia permitido como assunto inteiramente privado. Fecha aspas. Desta maneira, o Estado pode ter se emancipado da religião, embora a imensa maioria continue a ser religiosa. E a imensa maioria não deixa de ser religiosa pelo fato de o ser na intimidade. No que concerne ao Estado livre, a atitude do Estado a respeito da religião constitui apenas a atitude perante a religião dos homens que compõem o Estado. Daí se segue que o homem se liberta de um constrangimento através do Estado, politicamente, ao transcender as suas limitações, em contradição consigo mesmo e de maneira abstrata, estreita e parcial. Além disso, ao emancipar-se politicamente, o homem emancipa-se de modo desviado, por meio de um intermediário, por mais necessário que seja tal intermediário. Por fim, mesmo quando se declara ateu através da mediação do Estado, isto é, ao proclamar que o Estado é ateu, encontra-se ainda envolvido na religião, porque só se reconhece a si mesmo por via indireta, através de um intermediário. A religião é apenas o reconhecimento do homem de maneira indireta, quer dizer, através de um intermediário. O Estado é o intermediário entre o homem e a liberdade humana. Assim como Cristo é o mediador a quem o homem atribui toda a sua divindade e todo o seu constrangimento religioso, assim o Estado constitui o intermediário ao qual o homem confia toda a sua não-divindade, toda a sua liberdade humana. A ascensão política do homem acima da religião compartilha todas as lacunas e todos os merecimentos da elevação política como um todo. Citando um exemplo, o Estado como tal suprime a propriedade privada. Isto é, o homem, de modo político, decreta o banimento da propriedade privada. Ao extinguir o censo para elegibilidade ativa e passiva, como aconteceu em muitos estados da América do Norte. Hamilton interpreta este fato de modo inteiramente correto do ponto de vista político. Abre aspas.
As massas alcançaram uma vitória sobre os detentores da propriedade e sobre a riqueza financeira. Fecha aspas. Não se encontrará a propriedade privada idealmente extinta quando o não proprietário se tornou legislador do detentor da propriedade? O censo é a última forma política em que se reconhece a propriedade privada. Porém, a eliminação política da propriedade privada não extingue unicamente a propriedade privada, mas pressupõe de fato a sua existência. O Estado elimina, à sua maneira, as distinções estabelecidas por nascimento, posição social, educação e profissão, ao decretar que o nascimento, a posição social, a educação e a profissão são distintas, não políticas. Ao proclamar, sem olhar a tais distinções, que todo membro do povo é igual parceiro na soberania popular, e ao tratar do ponto de vista do Estado todos os elementos que compõem a vida real da nação. No entanto, o Estado permite que a propriedade privada, a educação e a profissão atuem à sua maneira, da seguinte forma: como propriedade privada, como educação e profissão, e manifestem a sua característica particular. Longe de abolir estas diferenças efetivas, ele só existe na medida em que as pressupõe. Entende-se como Estado político e revela a sua universalidade apenas em oposição a tais elementos. Por consequência, Hegel define muito bem a relação do Estado político com a religião, quando afirma, abre aspas, para que o Estado surja como uma realidade ética autoconsciente do espírito, é essencial que se distinga das formas de autoridade e de fé. Mas tal distinção só emerge na medida em que há divisões no interior da própria esfera eclesiástica. Só assim é que o Estado, por cima das igrejas particulares, alcançou a universalidade do pensamento, o princípio da sua forma, e a torna existente. Fecha aspas. Não resta dúvida. Somente assim, por cima dos elementos particulares, é que o Estado se constitui como universalidade. Aprimorado, o Estado político é, por vocação, a vida genérica do homem em oposição à sua vida material. Continuam a existir todas as implicações da vida egoísta na sociedade civil, fora da esfera política, como propriedade da sociedade civil. Onde o Estado político atingiu o pleno desenvolvimento, o homem leva, não só no pensamento ou na consciência, mas na realidade, na vida, uma dupla essência, celestial e terrestre. Ele vive na sociedade política, em cujo seio é considerado como ser comunitário, e na sociedade civil, onde age como simples indivíduo privado, tratando os outros homens como meios, aviltando-se a si mesmo em seu meio e tornando-se joguete de poderes estranhos. Em relação à sociedade civil, o Estado político é verdadeiramente tão espiritual como o céu em relação à terra. Mantém-se em idêntica oposição à sociedade civil, vence-a da mesma maneira que a religião supera a estreiteza do mundo profano. Isto é, tem sempre de reconhecê-la de novo, de restabelecê-la e de permitir que por ela seja dominado. Na sua realidade mais íntima, o homem na sociedade civil é um ser profano. Mais especificamente aqui, onde aparece a si mesmo e aos outros como indivíduo real, surge como fenômeno ilusório. Em oposição, no Estado, onde é olhado como ser genérico, o homem é um membro ilusório de uma soberania imaginária, despojado da sua vida real individual e dotado de universalidade irreal. Na condição de adepto de uma religião particular, o conflito em que o homem se vê envolvido com a própria qualidade da cidadania e com os outros homens enquanto membros da comunidade reduz-se
ao cisma secular entre o Estado político e a sociedade civil. Para o homem, como Bourdieu, abre aspas, a vida no Estado é apenas aparência ou uma exceção fugaz ao normal e ao essencial, fecha aspas. Tal como o judeu, é realidade como o burguês participa da vida política só de modo sofístico, assim como o citoyen é judeu ou bourgeois só sofisticamente. Mas a sofisticação não é pessoal, é a sofisticação do próprio Estado político. O que difere o homem religioso do cidadão é a diferença entre o comerciante e o cidadão, entre o jornaleiro e o cidadão, entre o proprietário de terras e o cidadão, entre o indivíduo vivo e o cidadão. A contradição em que o homem religioso se encontra com o homem político é igual à contradição em que o bourgeois se vê com o citoyen e o membro da sociedade civil com a sua política, pele de leão. Esta oposição secular a que se reduz a questão judaica, a relação entre o Estado político e os seus pressupostos, quer estes sejam elementos materiais, como a propriedade privada, quer sejam elementos espirituais, como a cultura ou a religião, o conflito entre o interesse geral e o interesse privado, a cisão entre o Estado político e a sociedade civil. Bauer deixa estas contradições intactas ao dirigir a polêmica contra a sua expressão religiosa. Abre aspas. É precisamente esta base, quer dizer, as necessidades que asseguram a existência da sociedade civil e garantem a sua indispensabilidade, que expõe a sua existência a contínuo perigo, mantém nela um elemento de incerteza, produz esta mistura de riqueza e pobreza, de prosperidade e miséria, em permanente transformação e, acima de tudo, gera a mudança. Fecha aspas. Façamos uma comparação entre toda a seção intitulada Sociedade Civil, que segue de perto as características distintivas da filosofia do direito de Hegel. A sociedade civil, na sua oposição ao Estado político, julga-se necessária porque também o Estado político se admite como indispensável. Certamente, a emancipação política representa um enorme progresso. Porém, não constitui a forma final de emancipação humana, mas é a forma final desta emancipação dentro da ordem mundana até agora existente. Não será necessário dizer que estamos aqui discorrendo sobre a emancipação real, prática. Digamos que o homem emancipa-se politicamente da religião ao suprimi-la do direito público para o direito privado. A religião já não é o espírito do Estado, em que o homem se comporta, se bem que de maneira limitada e numa forma e esfera particular, como ser genérico, em comunidade com os outros homens. Tornou-se o espírito da sociedade civil, da esfera do egoísmo e do bellum omnium contra homines, homem em guerra contra homem. Não constitui mais a essência da comunidade, mas a essência da diferenciação. Voltou a ser o que era originalmente, expressão da separação do homem da sua comunidade, de si mesmo e dos outros homens. Neste momento, é apenas a confissão abstrata da loucura individual, da fantasia privada, do capricho. Na América do Norte, a ilimitada fragmentação da religião, por exemplo, já externamente lhe confere a forma de assunto estritamente privado. Finalmente, foi relegada para o número dos interesses privados e banida da vida da comunidade enquanto tal. Mas ninguém deve iludir-se quanto aos limites da emancipação política. A junção do homem em pessoa pública e pessoa privada, o deslocamento da religião do Estado para a sociedade civil, não é uma fase, mas a consumação da emancipação política. Assim, a emancipação política não revoga, nem sequer procura abolir a religiosidade real do homem. A desintegração do homem em judeu e cidadão
protestante e cidadão, homem religioso e cidadão, não é uma fraude praticada contra o sistema político, nem sequer um subterfúgio da emancipação política. É a própria emancipação política, o modo político de se emancipar da religião. Nos períodos em que o Estado político, como tal, nasce violentamente na sociedade civil, em que a autolibertação humana procura realizar-se sob a forma da emancipação política, o Estado pode e deve prosseguir na abolição e na destruição da religião, mas só da maneira como realiza a abolição da propriedade privada, pela declaração de um máximo, por confiscação ou por taxação progressiva, ou da maneira como decide abolir a vida por meio da guilhotina. A vida política procura abafar os próprios pressupostos, a sociedade civil e os seus elementos, e estabelecer-se como a genuína e harmoniosa vida genérica do homem somente nos momentos da sua especial autoconsciência. Por outro lado, só conseguirá isso através da contradição violenta com as próprias contradições de existência, declarando a revolução como permanente. Assim, o drama político termina necessariamente com a restauração da religião, da propriedade privada, de todos os elementos da sociedade civil, tal como a guerra termina com a paz. Com certeza, o Estado cristão aprimorado não é o chamado Estado cristão que admite o cristianismo como seu alicerce, como a religião de Estado, adotando, consequentemente, uma atitude de eliminação perante as outras religiões. É antes o Estado ateu, o Estado democrático, o Estado que relega a religião para o meio dos outros elementos da sociedade civil. O Estado que ainda é teológico, que ainda declara oficialmente o credo cristão e que ainda não se atreve a declarar-se como Estado, não conseguiu expressar em forma secular, humana, na sua realidade como Estado, a base humana de que o cristianismo constitui a expressão estática. O chamado Estado cristão é simplesmente o não-Estado, porque não é o cristianismo como religião, mas só o fundo humano da religião cristã que pode realizar-se em concepções verdadeiramente humanas. Aquele denominado Estado cristão é a negativa cristã do Estado, mas não a consumação política do cristianismo. O Estado que professa o cristianismo como religião não a professa de forma política, porque mantém ainda uma atitude religiosa a respeito da religião. Em outras palavras, semelhante Estado não é a genuína realização da base humana da religião, uma vez que ainda estimula a ambiguidade, a forma imaginária deste interior humano. O intitulado Estado cristão é o Estado incorreto, ao qual a religião cristã serve de apêndice e de santificação da própria deficiência. Desta forma, torna-se a religião necessariamente um dos seus meios, e ele é o estado da falsa devoção. Existe muita diferença entre defender que o Estado perfeito, em virtude de uma deficiência na natureza geral do Estado, considera a religião como um dos seus pressupostos, ou que o Estado imperfeito, devido a uma deficiência na sua existência particular como Estado imperfeito, declara a religião como sua base. No último caso, a religião torna-se política imperfeita. No primeiro, a própria imperfeição da política aperfeiçoada revela-se na religião. O chamado Estado cristão precisa da religião cristã a fim de se realizar como Estado. O Estado democrático, o Estado real, não necessita da religião para sua consumação política. Ao contrário, pode dispensar a religião, porque a base humana da religião realiza-se nele, de maneira profana. O chamado Estado cristão, por outro lado, tem uma atitude política perante a religião e uma atitude religiosa perante a política. Ao reduzir as formas do Estado a uma aparência,
reduz a aparência igualmente à religião. Para que consigamos esclarecer ainda mais esta contradição, analisaremos o modelo de Bauer do Estado cristão, modelo que é extraído do seu estudo sobre o Estado germano-cristão. Abre aspas, diz Bauer. Em tempos recentes, para evidenciar a impossibilidade ou a não existência de um Estado cristão, foram lembradas com frequência as passagens do Evangelho com as quais o Estado não aceita e não pode conformar-se, a não ser que deseje arrasar-se por completo. Fecha aspas. Abre aspas. Mas a questão não é tão simplesmente explicada. Por que exigem estas passagens do Evangelho? A renúncia sobrenatural, a submissão à autoridade da revelação, a recusa do Estado, a abolição das condições profanas. Mas o Estado cristão exige e cumpre todas estas coisas. Aceitou o espírito do Evangelho e, se não o reproduz exatamente nos termos que o Evangelho emprega, é apenas porque demonstra este espírito de maneira política, em situações tiradas do sistema político e deste mundo, mas que, no renascimento religioso a que tem de se sujeitar, ficam reduzidas a meras aparências. Para sua realização, utiliza-se das instituições políticas e afasta-se do Estado. Fecha aspas. O mesmo Bauer continua demonstrando como o povo do Estado cristão é apenas um não-povo, já sem anseios próprios, mas possui a sua verdadeira existência no chefe a que se submete, o qual, pela ascendência e caráter, lhe surge como estranho, já que foi imposto por Deus sem qualquer participação do povo. Não são obra sua as leis de tal nação, mas sim manifestações diretas. Nas suas relações com o povo concreto, o chefe supremo exige intermediários privilegiados com as massas. E estas massas desfazem-se numa multidão de esferas particulares, formadas e determinadas ao acaso, diferenciadas uma das outras pelos respectivos interesses, paixões e preconceitos específicos, adquirindo como privilégio a permissão de mutuamente se isolarem, etc. Nas palavras do mesmo Bauer, abre aspas, a política não será política se reduzir à religião, como também a limpeza de frigideiras não será trabalho doméstico comum se considerar como assunto religioso. Fecha aspas. Mas, no Estado germano-cristão, a religião é, abre aspas, questão doméstica, fecha aspas. Da mesma maneira que os assuntos domésticos são religião. O Estado germano-cristão, o poder da religião é a religião do poder. Separar o espírito do Evangelho da letra do Evangelho é um ato irreligioso. O Estado que revela o Evangelho na letra da política ou em qualquer outra letra diferente da do Espírito Santo comete sacrilégio, se não aos olhos dos homens, pelo menos aos olhos da própria religião. O Estado que aceita a Bíblia como sua carta e o cristianismo como sua regra soberana deve ponderar-se pelas palavras da Bíblia, já que a linguagem da Bíblia é consagrada. Este Estado, assim, também como o refúgio humano em que se baseia, vê-se envolvida em árdua contradição, que é insolúvel do ponto de vista da consciência religiosa ao referir-se àquelas palavras do Evangelho, abre aspas, com as quais não se conforma e não pode conformar-se, a não ser que deseje se destruir por completo como Estado, fecha aspas. E por qual motivo não quer a própria destruição? Nem o Estado, nem os outros estão aptos a responder. Diante da própria consciência, o Estado cristão oficial é um dever ser, cuja realização é impraticável. Não pode afirmar a realidade da própria existência sem mentir a si mesmo e, portanto, permanece sempre aos seus olhos como objeto de dúvida, como objeto incerto e problemático. A crítica encontra-se, pois, no pleno direito de empenhar o Estado, que se baseia na Bíblia,
para uma total confusão de consciência em que já não diferencie se ele é imaginário ou realidade, em que a infâmia dos seus objetivos profanos, aos quais a religião serve de manto, entre em conflito insolúvel para a propriedade da sua consciência religiosa, para a qual a religião surge como a meta do mundo. Só conseguirá este estado esquivar-se à agonia interior, transformando-se em lacaio da Igreja Católica. Diante desta, que afirmar o poder secular como uma das corporações ao seu serviço, o Estado é impotente. Igualmente fraco é o poder secular que pretende ser o preceito do espírito religioso. Não é o homem que prevalece no chamado Estado cristão, mas sim a alienação. O rei, o único homem que importa, encontra-se de maneira específica diferenciado dos outros homens e surge ainda como ser religioso inteiramente ligado ao céu e a Deus. As relações aqui existentes são ainda relações de fé. Neste momento, o espírito religioso não se encontra realmente secularizado. Digo que o espírito religioso não tem a faculdade de realmente secularizar-se. Não é ele a simples forma não secular de um estágio da evolução do espírito humano? O espírito religioso só pode se realizar se o mesmo estágio evolutivo do espírito humano, de que ele é a expressão religiosa, se manifesta e constitui na sua forma secular. Isto é o que ocorre no Estado democrático. O alicerce deste Estado não é o cristianismo, mas a base humana do cristianismo. A religião se conserva como a consciência ideal, não secular, dos seus membros, porque é a forma ideal do estágio evolutivo humano que nele alcançou. Os componentes do Estado político são religiosos por causa da ambiguidade entre a vida individual e a vida comum, entre a vida da sociedade civil e a vida política. São religiosos no sentido de que o homem trata a vida política afastado da vida individual como se fosse a sua verdadeira vida. E na medida em que a religião é aqui o espírito da sociedade civil, é a expressão da separação e da alienação do homem em relação ao homem. É cristã a democracia política, no sentido de que o homem, não só um homem, mas todos os homens são nela considerados como seres soberanos e supremos. Mas é o homem incapaz, insociável, o homem tal como é na sua existência fortuita, o homem como foi pervertido, perdido para si mesmo, alienado, sujeito ao domínio das condições e elementos inumanos por toda a organização da nossa sociedade. Numa só palavra, o homem que ainda não surge como real ser genérico. O sonho, a criação da fantasia, o postulado do cristianismo, a soberania do homem, mas do homem como ser alienado, distinto do homem real, é, na democracia, realidade palpável e presente, máxima secular. O cristianismo atinge, neste ponto, a expressão prática do seu significado religioso universal, porque as mais diversas visões do mundo se unem na forma do cristianismo, e ainda mais porque o cristianismo não pede a ninguém que siga o cristianismo, mas apenas que tenha alguma espécie de religião. Ver Beaumont. A consciência religiosa dissemina-se na riqueza da contradição e diversidade religiosas. A consciência religiosa e teológica, aperfeiçoada na democracia, aparece em si mesma como mais religiosa e teológica pelo fato de aparentemente não possuir significado político ou objetivos terrestres, de ser assunto de alma retirado do mundo, demonstração dos limites do juízo, produto da arbitrariedade e ilusão, verdadeira vida na eternidade. Portanto, demonstramos que a emancipação política da religião deixa ficar a religião na essência, embora já não se trate de uma religião privilegiada.
A incoerência em que o adepto de uma religião particular se encontra quanto à sua cidadania é apenas uma parte da universal contradição secular entre o Estado político e a sociedade civil. A consumação do Estado é o Estado que se reconhece simplesmente como Estado e separa-se da religião dos seus membros. A emancipação do Estado a respeito da religião não é a emancipação do homem real quanto à religião. Desta forma, não podemos dizer aos judeus, como teoriza Bauer, não podem emancipar-se politicamente sem totalmente emancipar-se do judaísmo. Digamos assim, porque podem emancipar-se politicamente sem renunciar por completo e de modo absoluto ao judaísmo. É que a emancipação política em si não é a emancipação humana. Desejando emancipar-se politicamente, sem emancipar-se humanamente, o desajustamento e a incoerência não residem inteiramente em vocês, mas na característica e na categoria da emancipação política. Preocupando-se com esta categoria, compartilham o constrangimento geral. Da mesma forma como o Estado evangeliza quando, embora seja Estado, adota uma atitude cristã a respeito dos judeus, também o judeu atua politicamente quando, embora judeu, pede direitos civis. Embora o homem, mesmo judeu, pode ser politicamente emancipado e obter direitos civis, ele poderá exigir e alcançar os chamados direitos do homem? Bauer afirma que isto não é possível. Abre aspas. A dúvida é se o judeu como tal, isto é, o judeu que confessa estar constrangido pela sua própria característica a viver eternamente separado dos outros, será capaz de adquirir e outorgar aos outros os direitos universais do homem. Fecha aspas. Abre aspas. O conceito dos direitos do homem só foi adotado no mundo cristão no último século. Não é uma ideia inerente ao homem. Ao contrário, foi conquistada na luta contra as tradições históricas em que o homem foi educado até agora. Consequentemente, os direitos do homem também não são nenhum dote da história passada, nenhuma dádiva da natureza, mas o prêmio da luta contra o inesperado do nascimento e contra os privilégios que a história até agora transmitiu de geração em geração. São os resultados da cultura e só pode possuí-los quem mereceu e ganhou. Fecha aspas. Abre aspas. Realmente poderá o judeu apossar-se deles? Desde que permaneça judeu, a característica restrita que dele faz um judeu predominará sobre a característica humana que, enquanto homem, o ligaria aos outros homens e o deixa isolado de todo aquele que não é judeu. Alega, sim, por este afastamento, que a característica particular que faz dele um judeu constitui a sua verdadeira e soberana índole, diante da qual a própria característica humana deve extinguir-se. Fecha aspas. Abre aspas. Comparativamente, o cristão, enquanto tal, não pode dar garantias aos direitos do homem. Fecha aspas. O homem se vê forçado a suprimir o privilégio da fé, a fim de adquirir os direitos gerais do homem, segundo teoriza Bauer. Faremos uma análise por um momento dos chamados direitos do homem. Examinemos a sua forma verdadeira, a forma que tem entre aqueles que os desvendaram, americanos e franceses. Os direitos do homem são, em parte, direitos políticos, que só se podem exercer quando se é membro de uma comunidade. O seu teor é a participação na vida da comunidade, na vida política do grupo, na vida do Estado. Estão inseridos na categoria de liberdade política, de direitos civis, e, como já vimos, não implicam de nenhum modo a abolição sólida e afirmativa da religião, nem por consequência do judaísmo. Resta ainda por considerar a outra parte, ou seja, os droits de l'homme, enquanto distintos dos droits du citoyen. Estão, entre eles,
a liberdade de consciência, o direito de seguir a religião que se optar. O privilégio da fé é definitivamente reconhecido, ou como um direito do homem, ou como uma consequência de um direito do homem, isto é, a liberdade. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1781, em seu artigo 10, abre aspas, ninguém deve ser incomodado em virtude das suas opiniões, mesmo religiosas, fecha aspas. Na seção 1 da Constituição de 1791, define-se como um dos direitos do homem, abre aspas, a liberdade de cada qual para praticar o culto religioso a que adere, fecha aspas. A Declaração dos Direitos do Homem e outras, de 1793, artigo 7º, declara entre os direitos do homem, abre aspas, o livre exercício do culto, fecha aspas. Afirma ainda a respeito do direito de exprimir ideias e opiniões, realizar encontros e praticar uma religião que, abre aspas, a necessidade de enunciar estes direitos pressupõe ou a existência ou a recente memória do despotismo, fecha aspas. Analisemos a Constituição de 1795, seção 14, artigo 354. Constituição da Pensilvânia, artigo 9, parágrafo 3, abre aspas, todos os homens receberam da natureza o irrevogável direito de venerar o Criador segundo os ditames da sua consciência, e ninguém pode legalmente ser acuado a seguir, estabelecer ou apoiar contra a própria vontade qualquer religião ou culto religioso. Nenhuma autoridade humana pode, em quaisquer circunstâncias, interferir em matéria de consciência ou dominar as forças da alma, fecha aspas. Constituição do New Hampshire, artigos 5 e 6, abre aspas. Entre os direitos naturais, alguns são naturalmente inalienáveis, já que nada os pode substituir. Estão entre eles os direitos de consciência, fecha aspas. Encontra-se tão pouco revelada no conceito dos direitos do homem a incompatibilidade entre a religião e os direitos do homem, que o direito de ser religioso segundo o costume de cada uma e de praticar o culto da sua religião particular vem expressamente entre eles compreendido. A prerrogativa da fé é um direito universal do homem. Deve-se distinguir o direito do homem dos direitos do cidadão. Quem é esse homem distinto do citoyen? Somente pode ser o membro da sociedade civil. Por que razão ao membro da sociedade civil lhe chamam homem, unicamente homem? E por que os seus direitos recebem o nome de direitos do homem? Como se explicará tal ocorrência? Talvez pela relação entre o Estado político e a sociedade civil e pela característica da emancipação política. Verifiquemos, primeiramente, o fato de que os chamados direitos do homem, como sendo distintos dos direitos do cidadão, constituem apenas os direitos de um membro da sociedade civil, ou seja, do homem egoísta, do homem separado dos outros homens e da comunidade. A Constituição mais radical, de 1793, no artigo 2, outorga, abre aspas, estes direitos, etc., os direitos naturais e imprescindíveis são igualdade, liberdade, segurança e propriedade, fecha aspas. Mas no que consiste a liberdade? O artigo 6, abre aspas, a liberdade é o poder que o homem tem de fazer tudo que não prejudique os direitos dos outros, fecha aspas. Ou então, segundo a Declaração dos Direitos do Homem de 1791, abre aspas, a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique outrem, fecha aspas. Consequentemente, a liberdade é o direito de fazer tudo que não cause prejuízo aos outros. São determinados pela lei os limites dentro dos quais cada um pode atuar sem prejudicar os outros, assim como o limite entre os dois campos é muito bem determinado. Trata-se da liberdade do homem como mônada isolada, reservada para o interior de si mesma. Por esse motivo, segundo Bauer, é o judeu incapaz de adquirir os direitos do homem? Abre aspas.
Pelo tempo em que eu permanecer judeu, a característica restrita que dele faz um judeu prevalecerá sobre a característica humana que, enquanto homem, o associaria aos outros homens e o tornará isolado de todo aquele que não é judeu. Fecha aspas. No entanto, a liberdade como direito do homem não se baseia nas relações entre homem e homem, mas sim na separação do homem a respeito do homem. É o direito de tal separação, o direito do indivíduo circunscrito, fechado em si mesmo. A aplicação prática do direito humano de liberdade é o direito da propriedade privada. Em que consiste o direito da propriedade privada? Artigo 16 da Constituição de 1793. Abre aspas. O direito da propriedade é o que pertence a cada cidadão de dispor e de usufruir como quiser dos seus bens e rendimentos, dos frutos do próprio trabalho e diligência. Fecha aspas. Entretanto, o direito humano da propriedade privada é o direito de usufruir da própria fortuna e de dela dispor como desejar, sem atenção pelos outros homens, independentemente da sociedade. É o direito do interesse pessoal. Esta liberdade individual e a respectiva aplicação formam a base da sociedade civil. Ela leva cada homem a ver nos outros homens não somente a realização, mas a restrição da sua própria liberdade. Antes, afirma o direito de, abre aspas, desfrutar e dispor como quiser dos seus bens e rendimentos, dos frutos do próprio trabalho e esforço. Fecha aspas. Falta-nos ainda analisar os outros direitos do homem, que são a igualdade e a segurança. A igualdade não possui neste momento significado político. É apenas o igual direito à liberdade como antes foi definido. Digamos, todo o homem é igualmente considerado como mônada autossuficiente. Está definido na Constituição de 1795 o conceito desta igualdade conforme o seu sentido. Artigo 3, abre aspas, a igualdade consiste no fato de que a lei é igual para todos, quer ela proteja ou castigue, fecha aspas. Mas o que podemos dizer da segurança? Artigo 8 da Constituição de 1793. Abre aspas, a segurança está na proteção conferida pela sociedade a cada um dos seus membros para a salvaguarda da sua pessoa, dos seus direitos e da sua propriedade, fecha aspas. Constitui a característica da segurança o supremo conceito social da sociedade civil, o conceito da polícia. Qualquer sociedade existe tão somente para garantir a cada um dos seus membros a preservação da sua pessoa, dos seus direitos e da sua propriedade. Desta forma, Hegel chama a sociedade civil para, abre aspas, o estado de necessidade e de razão, fecha aspas. A segurança como conceito não vem para alçar a sociedade civil acima do próprio egoísmo. A segurança é definida antes como a garantia do seu egoísmo. Desta forma, nenhum dos possíveis direitos do homem vai além do homem egoísta, do homem como membro da sociedade civil, ou seja, como indivíduo destacado da comunidade, limitado a si próprio, ao seu interesse privado e ao seu capricho pessoal. Em todos os direitos do homem, ele mesmo está longe de ser considerado como um ser genérico. Ao contrário, a própria vida genérica, a sociedade, surge como sistema que é exterior ao indivíduo, como restrição da sua independência original. Praticamente o laço que os une é a necessidade natural, a necessidade do interesse privado, a preservação da sua propriedade e das suas pessoas egoístas. Uma nação que começara precisamente a libertar-se pode eliminar todos os entraves entre as diferentes divisões da população e, então, estabelece uma sociedade política. Esta comunidade tem de proclamar solenemente, Declaração de 1791, os direitos do homem egoísta, separado dos outros homens e da comunidade, e somente renove semelhante proclamação no momento em que só a mais heróica dedicação
pode salvar a nação. E, consequentemente, a isso é chamada com urgência. No momento em que o sacrifício de todos os interesses da sociedade civil é elevado à ordem do dia e o egoísmo deve ser castigado como crime. Declaração dos Direitos do Homem de 1793. Torna-se o assunto ainda mais incompreensível quando observarmos que os libertadores políticos reduzem a cidadania e a comunidade política a simples meio para preservar os chamados direitos do homem, e que, por consequente motivo, o citoyen é declarado como escravo do homem egoísta. A esfera em que o homem age como ser genérico vem degradada para a esfera onde ele atua como ser parcial. E que, finalmente, é o homem como bourgeois e não o homem como citoyen que é considerado como o homem verdadeiro e autêntico. Abre aspas, toda associação política tem por objetivo a preservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem, fecha aspas, Declaração dos Direitos do Homem de 1791, artigo 2. Abre aspas, todo governo é estabelecido a fim de garantir ao homem o desfrutar dos seus direitos naturais e imprescritíveis, fecha aspas. Declaração, etc., de 1793, artigo 1. Assim, mesmo na época do seu arrebatamento juvenil, em que alcançou o clímax pela força das circunstâncias, a vida política declara-se como simples meio cuja finalidade é a vida da sociedade civil. Sem dúvida, a sua prática revolucionária encontra-se em flagrante contradição com a teoria. Por exemplo, enquanto a segurança é proclamada como um dos direitos do homem, a violação da intimidade da correspondência estava abertamente na origem do dia. Enquanto a ilimitada liberdade de imprensa é garantida na Constituição de 1793, no artigo 122, como consequência do direito do homem à liberdade individual, a liberdade de imprensa é inteiramente aniquilada, uma vez que, abre aspas, a liberdade de imprensa não deve ser permitida quando compromete a liberdade pública, fecha aspas. Isso é o mesmo que dizer que o direito humano à liberdade deixa de ser um direito no momento em que entra em conflito com a vida política, enquanto, na teoria, a vida política é apenas a garantia dos direitos do homem individual e precisa, necessariamente, ser suprimida logo que entre em contradição com seu objetivo, os direitos do homem. Mas a prática fundamenta apenas a exceção e a teoria é a regra. Mesmo que alguém quisesse considerar a prática revolucionária como a correta expressão desta relação, as questões permaneceriam as mesmas. Por qual motivo que, no conceito dos libertadores políticos, a relação se encontra oposta e o fim aparece como meio e o meio como fim? Esta ilusão ótica da sua consciência constituirá sempre o mesmo enigma, embora um enigma psicológico e teórico. Resolve-se com facilidade o enigma. A emancipação política é, concomitantemente, a dissolução da antiga sociedade, na qual estão o Estado e o poder soberano estranhos ao povo. A revolução política é também a revolução da sociedade civil. Mas qual era a característica da antiga sociedade? Facilmente podemos caracterizá-la com uma só palavra: a feudalidade. A antiga sociedade civil possuía um caráter diretamente político, ou seja, os componentes da vida civil, como a propriedade, a família ou os diversos tipos de trabalho, tinham sido alcançados de forma sucerana, de ordem e de cooperação a elementos da vida política. Assim, impuseram a relação do indivíduo singular ao Estado como totalidade, ou seja, a sua conjuntura política ou ainda a sua relação de separação e eliminação dos outros elementos da sociedade. Esta organização da vida nacional não elevou a propriedade ou o trabalho a elementos sociais,
mas levou antes ao final a sua separação do Estado como totalidade e constituiu-os em sociedades distintas no seio da sociedade. No entanto, pelo menos no sentido feudal, as fundações e condições vitais da sociedade civil permaneceram políticas. Excluíam o indivíduo do Estado como totalidade e transformaram a relação particular que existia entre a sua corporação e o Estado numa relação geral entre o indivíduo e a vida social, da mesma maneira que transformaram a sua atividade e situação civil específica na sua atividade e situação geral. Como resultado de tal organização, a unidade do Estado, o poder político geral, revelam-se também necessariamente como assunto privado de um governante e seus servidores, separados do povo. A revolução política que derrubou o poder do soberano e elevou os negócios do Estado a negócios do povo, que constituiu o Estado político como assunto geral, isto é, como Estado geral, abalou forçosamente todas as ordens, corporações, guildas, privilégios, que eram outras tantas expressões da separação do povo da sua vida comunitária. A revolução política aboliu, portanto, o caráter político da sociedade civil. Dissolveu a sociedade civil nos seus elementos simples, de um lado, os indivíduos, do outro, os elementos materiais e culturais que formam o conteúdo vital, a situação civil destes indivíduos. Colocou em liberdade o espírito político que, digamos, tinha sido desfeito, fragmentado e perdido nos vários becos sem saída da sociedade feudal. Congregou-o a partir desta dispersão, libertou-o da sua adulteração com a vida civil e constituiu-o como a esfera da comunidade, o interesse geral do povo, numa independência ideal dos elementos particulares da vida civil. A atividade e a situação vitais específicas mergulharam numa significação puramente individual. Deixaram de constituir a relação geral entre o indivíduo e o Estado como totalidade. O assunto público tornou-se, antes, assunto geral de cada indivíduo, e a função política transformou-se na sua função geral. O triunfo do idealismo do Estado era, ao mesmo tempo, a realização do materialismo da sociedade civil. Os laços que uniam o espírito egoísta da sociedade civil foram removidos juntamente com o jugo político. A emancipação política foi, ao mesmo tempo, uma emancipação da sociedade civil a respeito da política e até da aparência de um conteúdo geral. Dissolveu-se a sociedade feudal no seu elemento essencial, o homem, mas no homem que constituía o seu real fundamento, no homem individualista. Membro da sociedade civil, este homem é, neste momento, a base e o pressuposto do Estado político. Desta forma, é reconhecido nos próprios direitos do homem. A liberdade do homem individualista e o reconhecimento desta liberdade surgem mais exatamente como o reconhecimento do movimento impaciente dos elementos culturais e materiais que formam a essência da sua vida. Concluímos que o homem não se emancipou da religião, mas sim recebeu a liberdade religiosa. Não ficou livre da propriedade, recebeu a liberdade da propriedade. Não foi libertado do egoísmo do comércio, recebeu a liberdade para se empenhar no comércio. A constituição do Estado político e a dissolução da sociedade civil em indivíduos independentes, cujas relações são regulamentadas por leis, da mesma maneira que as relações entre os homens nas ordens e guildas eram reguladas por privilégio, cumprem-se num só e mesmo ato. O homem, como membro da sociedade civil, o homem apolítico, surge obrigatoriamente como homem natural. Os droits de l'homme aparecem como droit naturel, porque a atividade autoconsciente se concentra na ação política. A revolução política dissolve a sociedade civil nos seus componentes sem os revolucionar e os submeter à crítica.
O homem egoísta é o resultado passivo, apenas dado da dissolução da sociedade, objeto de certeza imediata e, consequentemente, um objeto natural. A revolução considera a sociedade civil, o mundo das necessidades, o trabalho, os interesses privados e a lei civil como a base da sua própria existência, como um pressuposto inteiramente subsistente, portanto, como a sua base natural. Finalmente, o homem, como membro da sociedade civil, é identificado como o homem autêntico, o homem, como distinto do citoyen, porque é o homem na sua existência sensível, individual e imediata, ao passo que o homem político é unicamente o homem abstrato, artificial, o homem como pessoa alegórica, moral. Assim, o homem tal como é na realidade reconhece-se apenas na forma do homem egoísta e o homem verdadeiro unicamente na forma do citoyen abstrato. É bem formulada por Rousseau a abstração de homem político, abre aspas. Quem quer que se arrisque a empreender o estabelecimento das instituições de um povo deve sentir-se como se fosse capaz de mudar a própria característica humana, de transformar cada indivíduo que, no isolamento, é um todo completo, mas solitário, em parte de algo que é maior que ele, do qual ele tira, de certa maneira, a sua vida e o seu ser, de mudar a característica do homem com a intenção de a fortalecer, de substituir uma existência parcial e moral pela vida física e independente, com a qual todos somos dotados por natureza. Simplificadamente, a sua tarefa consiste em privar o homem das suas próprias forças e dar-lhe, em troca, forças alheias que ele só poderá utilizar com a ajuda dos outros homens. Fecha aspas, citação de Rousseau, do Contrato Social, livro 2, capítulo 8. Marx citou esta passagem em francês e o destacado é seu. Voltando ao texto, qualquer emancipação constitui uma restituição do mundo humano e das relações humanas ao próprio homem. A emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro da sociedade civil, indivíduo independente e egoísta, e por outro, a cidadão, a pessoa moral. Só será plena a emancipação humana quando o homem real e individual tiver em si o cidadão abstrato. Quando, como homem individual, na sua vida empírica, no trabalho e nas suas relações individuais, se tiver tornado um ser genérico. E quando tiver reconhecido e organizado as suas próprias forças, force propre, como forças sociais, de maneira a nunca mais separar de si esta força social como força política. 2. Bruno Bauer, a habilidade de os atuais judeus e cristãos se tornarem livres. Assim é que Bauer analisa a relação entre as religiões judaica e cristã, e também a sua relação com a crítica moderna. A última relação é a que tem, abre aspas, a capacidade de se tornar livre, fecha aspas. Ele chega a esta conclusão, abre aspas. O cristão precisa apenas subir um grau, alçar-se acima da sua religião para extinguir a religião em geral, fecha aspas. E desta maneira ser livre, abre aspas. O judeu, em contrapartida, precisa deixar não só com a sua característica judaica, mas ainda livrar-se do processo para o cumprimento da sua religião, processo que lhe ficou estranho, fecha aspas. Desta forma, Bauer transforma a questão da emancipação judaica numa questão essencialmente religiosa. O pudor teológico sobre se o judeu ou o cristão tem melhores possibilidades de chegar à salvação espelha-se aqui na sua forma mais esclarecida. Qual dos dois é mais apto para a emancipação? Já não se pergunta o que liberta, o judaísmo ou o cristianismo. Ao contrário, perguntamos o que liberta, a negativa do judaísmo ou a negativa do cristianismo. Se quiserem libertar-se,
os judeus não devem adotar o cristianismo como tal, mas o cristianismo em dissolução, religião em decadência, ou seja, o iluminismo, a crítica e o seu resultado, uma humanidade livre. Consequentemente, trata-se ainda de os judeus seguirem não o cristianismo como tal, mas o cristianismo em dissolução. Bauer pede aos judeus para romper com a essência da religião cristã, mas tal exigência não decorre, como ele admite, do desenvolvimento da característica judaica. No momento em que Bauer, no final da sua questão judaica, observou no judaísmo apenas uma rude crítica do cristianismo e lhe atribuiu, portanto, um significado unicamente religioso, era de esperar que a emancipação dos judeus se transformasse em ato filosófico-teológico. Bauer imagina a essência ideal e abstrata do judeu, a sua religião, como a totalidade da sua natureza. Ele conclui, portanto, de forma acertada que, abre aspas, o judeu não oferece qualquer contribuição à humanidade quando deprecia a sua própria lei limitada, fecha aspas, quando abdica a todo o seu judaísmo. O relacionamento entre judeus e cristãos torna-se, desta forma, o único interesse que a emancipação do judeu oferece ao cristão, sendo o interesse humano e teórico geral. O judaísmo constitui um fenômeno que ofende o olhar religioso do cristão. Logo que o olhar do cristão deixa de ser religioso, o fenômeno perde o seu caráter de ofensa. Consequentemente, a emancipação do judeu não é em si e por si uma tarefa que cumpre ao cristão levar a cabo. Ao mesmo tempo, se o judeu deseja emancipar-se, deve também empreender, além da própria tarefa, o trabalho do cristão, a crítica dos sinópticos da vida de Jesus. Marx refere-se nesse ponto a Bruno Bauer e seus livros. Abre aspas, cabe a eles tornar as coisas melhores. Serão eles próprios que decidirão o seu destino. Mas a história não tolera ser objeto de ironia. Fecha aspas. Faremos uma tentativa de nos afastar da formulação teológica da questão. Para nós, o problema que diz respeito à capacidade do judeu para a emancipação transforma-se numa outra questão. Qual o componente social específico que é importante vencer com a intenção de abolir o judaísmo? Justificamos que a capacidade do judeu atual para se emancipar é a relação do judaísmo com a emancipação do mundo contemporâneo. A relação resulta necessariamente da situação característica do judaísmo no presente mundo escravizado. Levemos em consideração o judeu mundano real, mas o judeu de sábado, objeto da consideração de Bauer, mas o judeu de todos os dias. Não busquemos o segredo do judeu na sua religião, mas procuremos o segredo da religião no judeu real. Qual a base profana do judaísmo? A necessidade prática, o interesse pessoal. Qual o culto mundano do judeu? A traficância. Qual o seu Deus mundano? O dinheiro. Então, continuemos. Ao emancipar-se do tráfico e do dinheiro, e, portanto, do judaísmo real e prático, em nossa época conquistará a própria emancipação. Uma organização da sociedade que abolisse os pressupostos da traficância e, consequentemente, a própria possibilidade de traficar, tornaria impossível a existência do judeu. A sua consciência religiosa seria dissolvida como um vapor insípido na atmosfera real, revigorante da sociedade. De outro lado, quando o judeu reconhece como fútil a sua característica prática e se esforça por eliminá-la, começa a afastar-se da anterior por meios do desenvolvimento, trabalha pela emancipação humana geral e volta-se contra a expressão prática suprema da autoalienação humana. Desta forma, encontramos no judaísmo um componente antissocial universal do tempo presente, cujo desenvolvimento histórico, cuidadosamente coadjuvado nos seus aspectos danosos pelos judeus, atingiu agora o ponto máximo
momento em que tem necessariamente de se desintegrar. No seu significado último, a emancipação dos judeus é a emancipação da humanidade a respeito do judaísmo. O judeu já se emancipou à maneira judaica. Abre aspas. O judeu, que é simplesmente tolerado em Viena, por exemplo, determina a sorte de todo o império pelo seu poder financeiro. O judeu que pode encontrar-se totalmente sem direitos no menor estado germano decide o destino da Europa. Enquanto as corporações e as guildas afastam o judeu, ou pelo menos mostram-se desfavoráveis a seu respeito, a audácia da indústria zomba da obstinação das instituições medievais. Fecha aspas, citação de Bauer, questão judaica. Não se trata de um fato isolado. O judeu emancipou-se à maneira judaica, não só pela aquisição do poder do dinheiro, mas também porque o dinheiro, por meio dele e independentemente dele, se tornou um poder mundial, enquanto o espírito judaico prático se tornou o mesmo espírito prático das nações cristãs. Os judeus emanciparam-se à medida que os cristãos se tornaram judeus. Desta forma, o capitão Hamilton descreve que, abre aspas, o bondoso e politicamente livre habitante da Nova Inglaterra é uma espécie de Laoconte, que não faz o mínimo esforço para se desviar das serpentes que o diminuem. Seu ídolo é Mamona, que idolatra não só com os lábios, mas com todas as forças do seu corpo e espírito. Para ele, a terra não passa de uma bolsa de valores, está convencido de que seu único destino aqui neste mundo é tornar-se mais rico que o vizinho. A traficância tomou em seu poder todos os seus pensamentos e o seu entretenimento está somente em trocar objetos. Nas suas viagens, transporta, digamos assim, os bens ou o balcão nas costas e só fala de lucro e ganho. Se por alguns instantes deixa de lado o próprio negócio, é só para pesquisar o comércio de seus concorrentes. Fecha aspas. Hamilton. O domínio prático do mundo cristão pelo judaísmo na América do Norte acabou por manifestar-se de forma comum e inconfundível. A própria pregação do Evangelho, a pregação cristã, tornou-se artigo de comércio e o comerciante arruinado na igreja comporta-se da mesma maneira que o pároco bem-sucedido no comércio. Abre aspas. Este homem que ali se vê à frente de uma respeitável congregação começou como negociante. Ao ir mal o negócio, tornou-se pastor. Este aqui começou pelo sacerdócio, mas logo que juntou algum dinheiro, abandonou o púlpito pelo comércio. Aos olhos de muita gente, o ministério religioso constitui uma verdadeira carreira industrial. Fecha aspas. Citação de Belmont. Na visão de Bauer, trata-se de, abre aspas, uma situação hipócrita, quando, na teoria, o judeu se encontra privado dos direitos políticos, enquanto, na prática, exerce enorme poder e usa em grande escala da influência política que lhe é negada em assuntos de menor importância. Fecha aspas, Bauer, questão judaica. A contradição que existe entre o poder político prático do judeu e os seus direitos políticos é a contradição entre a política e o poder do dinheiro em geral. A política é, em princípio, superior ao poder do dinheiro, mas na realidade tornou-se seu escravo. O judaísmo conservou-se ao lado do cristianismo, não só como crítica religiosa do cristianismo, não só como dúvida incorporada acerca das origens religiosas do cristianismo, mas ainda porque o espírito judaico prático, o judaísmo, se perpetuou na sociedade cristã e aí atingiu mesmo o seu máximo desenvolvimento. O judeu, que figura como um membro distinto da sociedade, apenas manifesta de modo distintivo o judaísmo da sociedade civil.
O judaísmo foi preservado, não apesar da história, mas pela história. É a partir das próprias entranhas que a sociedade civil gera incessantemente o judeu. Qual a verdadeira base da religião judaica? A necessidade prática, o egoísmo. Por conseguinte, o monoteísmo do judeu surge, na realidade, como o politeísmo das numerosas necessidades. Um politeísmo que faz do próprio lavabo um objeto de regulamentação divina. A necessidade prática, o egoísmo, é o princípio da sociedade civil e revela-se como tal logo que a sociedade civil produziu plenamente o Estado político. O Deus da necessidade prática e do interesse pessoal é o dinheiro. O dinheiro é o ciumento Deus de Israel, a cujo lado mais nenhuma divindade pode existir. O dinheiro rebaixa todos os deuses do homem e transforma-os em mercadoria. O dinheiro é o valor universal e autossuficiente de todas as coisas. Consequentemente, destituiu todo o mundo, tanto o mundo humano como a natureza, do seu próprio valor. O dinheiro é a essência alienada do trabalho e da existência do homem. Esta essência domina-o e ele presta-lhe culto e adoração. O Deus dos judeus foi secularizado e tornou-se o Deus deste mundo. O câmbio é o Deus real do judeu. O seu Deus é apenas o câmbio ilusório. A percepção que se obteve da natureza sob o império da propriedade privada e do dinheiro é o real desprezo, a degradação prática da natureza que existe de fato na religião judaica, mas só na imaginação. É neste sentido que Thomas Manzer declara intolerável, abre aspas, que toda a criatura se tenha transformado em propriedade. Os países, as aves no ar, as plantas na terra. Também a criatura se deve tornar livre, fecha aspas. Até a própria relação genérica, a relação entre homem e mulher, se transforma em objeto de comércio. A mulher é trocada por coisas sem valor. O que se contém de forma abstrata na religião judaica, o desprezo pela teoria, pela arte, pela história e pelo homem como fim em si mesmo, é o ponto de vista real, consciente e a virtude do homem de dinheiro. A nacionalidade quimérica do judeu é a nacionalidade do negociante e, acima de tudo, do financeiro. Sem base ou razão, a lei do judeu não passa da caricatura religiosa, da moralidade e do direito em geral, dos ritos puramente formais de que o mundo do interesse pessoal se rodeia. Aqui, da mesma forma, a condição suprema do homem é a sua situação legal, a sua relação nas leis que para ele não são válidas, não por serem as leis da sua vontade e essência, mas porque surgem como leis dominantes e qualquer infração a seu respeito será vingada. O jesuitismo prático que Bauer descobre no Talmud, o mesmo jesuitismo judaico que é a relação do mundo do interesse pessoal nas leis que governam este mundo, leis que este mundo, com suas principais artes, procura enganar. Na realidade, o movimento deste mundo dentro da sua lei é necessariamente uma contínua preterição da lei. O judaísmo já não podia desenvolver-se como religião de forma teórica, porque a visão do mundo da necessidade prática é, em virtude da própria natureza, circunscrita e a delineação das suas características depressa se esgota. A religião da necessidade prática não podia, segundo seu caráter, encontrar a sua realização na teoria, mas só na prática, precisamente porque a prática é a sua verdade. O judaísmo não seria capaz de criar um mundo novo. Conseguiria apenas trazer as novas criações e condições do mundo para dentro da própria esfera de atividade, porque a necessidade prática, cuja razão é o interesse pessoal, é sempre passiva, não pode expandir-se à vontade, mas já se encontra alargada com incessante desenvolvimento da sociedade. O judaísmo atinge o apogeu com a consumação da sociedade civil,
mas a sociedade civil só alcança a sua perfeição no mundo cristão. Só sob a dominação do cristianismo, que exterioriza para o homem todas as relações nacionais, naturais, morais e teóricas, podia a sociedade civil separar-se completamente da vida do Estado, romper todos os laços genéricos do homem, estabelecer em seu lugar o egoísmo e a necessidade interesseira, dissolvendo o mundo humano no mundo de indivíduos antagônicos. O cristianismo deriva do judaísmo. De novo, foi reabsorvido no judaísmo. Desde o início, o cristão foi o judeu teorizador. Consequentemente, o judeu é o cristão prático, e o cristão prático tornou-se, de novo, judeu. Foi só na aparência que o cristianismo venceu o judaísmo real. Era excessivamente purificado, demasiado espiritualista para eliminar a crueza da necessidade prática, a não ser elevando-a ao reino etéreo. O cristianismo é o pensamento sublime do judaísmo. O judaísmo é a aplicação prática vulgar do cristianismo. Mas esta aplicação prática só poderia tornar-se universal quando o cristianismo, enquanto religião aperfeiçoada, tivesse realizado, de maneira teórica, a autoalienação do homem relativamente a si mesmo e à natureza. Neste momento é que o judaísmo alcançaria o seu domínio universal e poderia transformar o homem alienado e a índole alienada em objetos alienáveis, próprios para venda, na subserviência à necessidade egoísta e à traficância. A exteriorização é a prática da alienação. Assim como o homem, enquanto permanece absorto na religião, só pode objetivar a sua essência por meio de um ser estranho e fantástico, assim, sob a dominação da necessidade egoísta, só pode afirmar a si mesmo e produzir objetos na prática, subordinando os produtos e a própria atividade ao domínio de uma entidade alheia e atribuindo-lhes o significado de uma entidade estranha, a saber, o dinheiro. Na sua prática plenamente realizada, o egoísmo espiritual do cristianismo torna-se necessariamente o egoísmo material do judeu. A necessidade celestial muda-se em necessidade terrestre, o subjetivismo em interesse pessoal. A tenacidade do judeu tem de explicar-se, não pela sua religião, mas pela base humana da sua religião, a necessidade prática e o egoísmo. Pela razão de que a essência real do judeu se realizou e secularizou universalmente na sociedade civil, é que a sociedade civil não foi capaz de convencer o judeu da irrealidade da sua essência religiosa, que constitui precisamente apenas a representação ideal da necessidade prática. Desta forma, não é só no Pentateuco e no Talmude, mas também na sociedade contemporânea que encontramos a essência do judeu atual. Não como essência abstrata, mas como essência extremamente empírica. Não só como uma limitação do judeu, mas como a mesquinhez judaica da sociedade. Logo que a sociedade consiga abolir a essência empírica do judaísmo, a traficância e os seus pressupostos, o judeu torna-se impossível, porque a sua consciência deixa de ter objeto, porque a base subjetiva do judaísmo, ou ainda a necessidade prática, assume uma forma humana e o conflito entre a existência individual, sensível do homem e a sua existência genérica é abolido. A emancipação social do judeu é a emancipação da sociedade a respeito do judaísmo.